Deus, ainda sobre seus pés, aplaude a Jesus, Ele está na casa, Ele é digno de adoração, de louvor, de exaltação, todo louvor é para Ele, e você perdeu uma oportunidade de glorificar a Deus junto comigo. Vamos de novo, vamos de novo. Se estiver cansado, se tiver alguém mais cansado do que eu aqui, tudo é dEle, tudo aqui é por Ele, para Ele são todas as coisas. Deus está na casa, Deus é contigo. Se amém está fraco, tem gente que nem disse amém. Eu já tomei posse de tudo que já foi liberado neste altar. E eu confesso que se o culto terminasse agora, eu já estou cheia. Quem está cheio junto comigo? Mas eu acredito naquilo que está cheio pode transbordar. E quando eu estava sentada ali, eu digo que exército de honra, né? Quem vê pensa que é só roupas coloridas, mas é umas mulheres da marcha, é badaraça. É mulheres de peleja. Porque não basta ser só bonita, elegante e dar no salto 15, é mulher forte. É mulher de batalha, é mulher de oração, é mulher de jejum. É mulher que está dizendo, vem ser forte, ser corajoso. Deus lhe trouxe aqui nesta noite para lhe dizer, ser forte e ser corajoso. Não temas, não temas, não pasme, nem te espante, porque eu, o Senhor, diz o meu Deus, o Deus desta casa, eu sou contigo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão, significa que eu e você iremos passar. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. É necessário que você tenha experiência, é necessário que você passe pelo fogo. O tempo é de crescimento, o tempo é de ir no romper sobrenatural. Deus está dizendo, vem mais profundo, vem mergulhar em águas profundas. Eu quero te levar em um nível que você nunca viveu antes. Levante a tua mão para adorar, porque Ele está na casa. Ele está dizendo, faz tempo que eu estou falando com a minha igreja. Deus está passeando ao rios de águas correntes neste lugar, e a gente não pode sair da mesma maneira. Quem está ligado para adorar entendeu. Está passando pelo vale, mas está adorando. Ainda está acabando o poço, mas eu vim para adorar, porque quem pode fazer já chegou, e Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pensamos e pedimos, segundo o poder que nele opera. Deus está dizendo, confia em mim, anda na minha presença e ser perfeito, busca ser cheio do Espírito Santo. E eu dei uma pincelada nesta manhã que não é sobre Ele ser provedor, é também ser Senhor da nossa vida. E quando a gente estava cantando aqui, o Espírito Santo falou no meu coração, Neinha, porque a gente diz, faz a tua vontade. A vontade dele às vezes não entendemos, o processo é difícil. A gente olha, Neinha, toda linda com essa bagagem espiritual, mas só ela conhece as lágrimas, só ela conhece as madrugadas, só ela conhece as renúncias. Eu não conheço nenhum homem, mulher grande, usado na presença de Deus, que não tenha renunciado por amor à obra, que não tenha renunciado por amor ao Senhor. Deus está dizendo, é tempo de mais renúncia, para você viver dimensões e que nunca viveu até aqui. Eu quero agradecer a pastora Neia. Faz uma bispa, não tem como chamar ela de pastora. Eu sou cria, irmã da pastora Neia. Alguns de vocês me conhecem, sabe do quanto essa mulher derramou sobre a minha vida, daquilo que ela carrega. E quando eu cheguei nessa igreja que eu vi Neinha adorando, e a primeira coisa que ela fez é não cumprimentar ninguém. Eu sou essa daí. A primeira pessoa que eu falo quando eu entro na igreja, pode ter a pessoa mais conhecida, mais importante, mas não tem mais ninguém importante do que Jesus. E ela dobrou o joelho para orar, e ela entende. E eu acho isso muito lindo, porque nem entendeu o primeiro caminho de adorar é entender a vontade. Eu aprendi muito com ela sobre o amor à palavra. Somos uma geração que precisamos amar a palavra, acreditar na palavra, confiar na palavra. Euzinga, você fala, mas você não tem ideia há quanto tempo Deus não fala comigo. Não me importa, a última palavra dele ainda está de pé sobre a tua vida. Eu acho muito estranho alguém de dizer que não ouve a Deus, porque eu já falei com Deus neste dia, nesta manhã. Eu sei que tem gente aqui que tem comunhão, profundidade e relacionamento com Deus.
Aguenta só mais um pouquinho de pé, vamos fazer a leitura bíblica. Eu estou rodada há 2 dias, fui dormir 4 da manhã, acordei às 8. Eu, na minha pouca força, porque eu sou limitada, estou também na menopausa, eu mandei um áudio para a pastora Gil. Gil, eu te amo. E das 3 agendas que Deus fez, meus compromissos, eu não desmarquei nenhuma. Mas eu sei que você tem uma palavra, o pastor Marlon também tem. Me entenda e deixa eu dormir, porque meu físico é limitado, eu estou só o pó. Ela disse, olha, eu estou na escola dominical e às 10 eu te espero aqui na igreja. E eu dizendo, Deus vai usar ela e você vai descansar, minha filha, eu prego. Você está ligado? E aí quem estava lá de manhã viu o que Deus fez. Não era na minha força, é na força dele. Não é sobre nós, é sobre ele. Não é sobre o meu chamado, é sobre o que Deus quer fazer através da minha e da sua vida. Porque tem uma multidão, olha para trás. Tem pessoas aqui que contam com a unção que você tem carregado. Aquilo que Deus lhe confiou é muito grande. Nós estamos falando de chamado, de missão e de propósito. Como eu preguei um pouco nesta manhã, de propósito. Diga propósito. De pé como estamos, abra sua Bíblia, por gentileza, em 2º livro de Samuel, capítulo de número 21. Queridos, agradecendo aos pastores Graciela e o pastor Ricardo, essas tochas. Eu acompanho tanto vocês do YouTube, eu falei, que LED é esse? Eu não sei você, porque tem hora que a gente congrega numa igreja e não entende que Jesus até nisso é glorificado. É visão. Você pode continuar lá com sua tela normal ou sem tela. Isso é um assunto seu e de Deus. Mas se ela pediu a papai, papai tem, papai dá. Eu quero dizer que tudo aquilo que você está pensando ou pedindo não é nada comparado com aquilo que Ele está fazendo e vai fazer na sua vida. E agradecendo os pastores, a pastora Né, eu agradeço a toda a liderança. Aqueles que estão de mãos dadas aqui, desde o som, a sonoplastia, o irmão Gesso, que já foi arrebatado, mas não foi porque eu vou ser junto. Cadê o irmão Gesso? Vigível, irmão, vem para cá tocar comigo. E eu queria a ajuda do baterista, porque eu gosto de batera e eu não sou besta, que eu estou na Bahia. Quarta-feira eu estou voltando para minha casa, diga glória a Deus. Como criança de autista não verbal, Deus tem sido me usando como instrumento para muitas mulheres que ainda têm vergonha, que ainda não entenderam. Aí eu entendi que até na dor Deus tem propósito. E quando Ele me deu um filho especial, Ele me tornou muito mais especial, porque eu abracei muito agora a comunidade, crianças que precisam de amor, de ajuda. Hoje a Holanda é um dos países mais preparados para receber crianças com deficiências especiais, e meu filho hoje tem realmente vivido um tempo assim de promessa que Deus liberou. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até no autismo, né, que Deus permitiu, porque tudo é permissão, às vezes Ele não faz, mas Ele permite para um propósito. Deus tem sido glorificado e eu tenho crescido como ser humano, já que a empatia no mundo está uma benção. Mas eu acredito que junto com a medicina e pastores ungidos, nós temos vivido um tempo de muito acolhimento. Porque eu sei o que é ir para querer levar meu filho para um lugar como agora, viajar e não poder. Eu passei uns ventos muito fortes, vou falar enquanto Deus permitir no meio da palavra. Eu perdi até o voo de volta, que eu iria ser quinta-feira. Aí passei essa madrugada com Deus, dizendo, Deus, eu preciso embarcar, eu tenho um compromisso. Meu filho me espera na quinta-feira. E aí eu tive que comprar um outro voo essa madrugada, indo para São Paulo, Madrid, mas eu chego em casa, amém? E eu me perguntei nessas 2 madrugadas que eu estive com o Senhor, com muito bombardeio espiritual, por que a gente passa por tantas lutas? E Deus sempre tem usado profetas para falar, filha, o teu chamado é muito espinhoso. Mas Deus vai na frente abrindo o caminho. Deixa eu lhe dizer uma coisa, e já vou introduzir o texto que Deus colocou no meu coração e compartilhar. Essa cidade vai ser marcada de uma forma sobrenatural, porque eu tenho acompanhado até você saindo para o evangelismo. Cada vez que você abre a tua boca para falar de Jesus e convidar alguém para estar nesta igreja, não só a pastora Néia, não só os pastores, mas você também é uma responsável de gerar ovelhas. E entender que isso estará lotado em um grande avivamento bíblico, que Deus vai usar também a sua vida neste lugar. Talvez quando você passa daquele portão para fora, você não entende do mundo espiritual. Você é um general na batalha, um soldado de um grande exército. É por isso que quando Ezequiel olha, ele vê um vale, porque a limitação, a visão humana é muito limitada. Você olha e vê um vale, ela pregou e disse, cava poço.
Só que o tempo de Deus, ele já vê a promessa e o resultado e a entrega. Nós ainda estamos no processo e na estação de cavar poço. Descansa o teu coração, porque Deus está dizendo, o tempo, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como o dia. O Kairos não é como o Cronos do homem, o meu Kairos é perfeito. E Ele está trabalhando para que quando o Kairos de Deus se encontrar com o Cronos do homem, tudo que você está cavando de poço vai jorrar de uma maneira sobrenatural. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 21, a partir do verso de número 15. Quantos encontraram, diga glória a Deus. Um raio da luz está aqui atrás, né? Estou ligada. Assim está escrito. E tiveram mais os filisteus uma peleja contra, e desceu, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se... Pastora Néia liberou algo sobre cansaço, fica ligado. E eu estava ali recebendo e pegando a minha porção. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se... Rapidamente ainda com sua Bíblia em suas mãos e você sobre seus pés. Folhei para o capítulo de número 11, que nós vamos interligar esses contextos e vamos finalizar onde lemos. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 11. Amém? E aconteceu que, tendo decorrido um ano, quanto tempo? No tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou onde? Ainda sobre seus pés, por gentileza. Coloca a Bíblia sobre o seu assento, quero fazer mais uma oração. Estamos numa casa de oração, casa do pão, casa de Betel. E nós já estamos cheios de tudo que já foi liberado neste altar em nossas vidas. Mas eu acredito, Senhor, que aquilo que está cheio pode transportar. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço agora. Saca-me da tua aljava e acerta o teu alvo nesta noite. Se porventura ainda houver algum impedimento, nós neutralizamos e lançamos por terra em nome de Jesus. Eu repreendo todos os comichões, Senhor, nos ouvidos. Todo espírito de incredulidade que porventura possa tentar pairar neste lugar. Que nenhuma expectativa esteja no homem, porque eu nada tenho e nada sou se do alto não foi enviado. Mas eu acredito em uma direção profética para nossas vidas nesta noite. Não deixa, Senhor, saímos daqui da mesma maneira. Fala conosco. Fala não aquilo que queremos, mas o que precisamos, e vamos dar toda a glória e louvor ao teu nome. Eu que já te peço, lhe agradecendo em nome de Jesus. Se você puder sentar glorificando a Ele, que é aquele que pode estar neste lugar. Observando desde o princípio aonde vocês estavam ministrando, desde o louvor até as oportunidades que foram inseridas neste altar. Alguém falou uma pincelada sobre cansaço e sobre harpas de adoração. Pela manhã Deus me trouxe uma palavra que foi ministrada na sede na Pituba. E por um momento a gente esqueceu da quantidade de pessoas, afinal Deus estava naquele lugar. Deus está neste lugar. E às vezes estamos tão distraídos com coisa e não percebemos que uma palavra pode mudar a nossa vida neste lugar. É pela palavra que nós somos direcionados, é pela palavra que nós somos libertos, transformados. Não podemos viver numa dimensão que vivíamos ontem, porque Deus é um Deus de processo e de crescimento. Então aquilo que eu era antes, eu não posso ser mais hoje. E nem ser amanhã o que eu estou vivendo hoje. Eu quero profetizar um tempo de crescimento extraordinário na sua vida. É necessário que pessoas que andam conosco, que nos observam e que às vezes nem andam ainda conosco na mesma fé, perceba
que você já não é mais o mesmo de antes, que você não se veste da mesma maneira, que não prega da mesma maneira. Eu não estou nem falando de dons, eu não estou falando de dons espirituais, e não estou também falando de crescimento financeiro, já que eu sei, e Deus já está me revelando que existe empresário neste lugar. Às vezes estamos buscando tanto coisas materiais, e Deus está dizendo, há um tempo primeiro espiritual que eu estou trabalhando para fazer na sua vida, através da sua vida, e lhe capacitar, lhe dar estrutura para você pisar num lugar grande de promessas que eu já tenho feito. Falar de Davi é falar de um dos personagens bíblicos mais conhecidos da história sagrada. Cidade de Davi, um dos lugares mais visitados. Tá ruim? Glória a Deus. Qual que está melhor? Vocês que estão ouvindo esse? Diga glória. Pregador gosta de microfone. Estou sabendo que você está voando por aí, viu? Estou ligada. Cria de ideia, não fica parado. Diga amém. Eu não sei qual a área da sua vida que você vai voar voos altos. Mas se você está debaixo daquilo que tem sido derramado e entregue na vida de Né, eu sei, eu recebo, porque tudo que eu vivi através da vida dele, recebi da porção da vida dela, minha vida nunca mais foi a mesma maneira. Eu estou falando isso debaixo de muito temor e tremor, e sem rasgar seda, mas o respeito que eu tenho pela unção que esta mulher carrega. Mesmo andando em muitos momentos, almoçando com ela, eu nunca fiz brincadeira sem graça. Sabe quando você já perde o temor e já confunde a amizade com a intimidade, e esquecendo do temor e tremor daquilo que ela carrega? Eu nunca brinquei de forma para esquecer que ela era minha pastora, minha amiga, minha mentora, minha intercessora. Mas há um respeito sobre o óleo e a unção que ela carrega. Eu não sei para quem Deus está falando, eu preparei um contexto, um esboço, mas quem prega aqui é o Espírito Santo, para que haja temor e tremor. Estamos vivendo uma época muito difícil de crise contra a liderança. E isso é muito perigoso, né? Inha conhece um pouco da minha história, e eu sempre me submeti, porque eu entendi que aquilo que derrama sobre ela, cai sobre mim, e a unção que está sobre ela é um respeito, e eu atraio. Quem está entendendo o que Deus está falando? Davi foi um homem segundo a Bíblia, um homem segundo o coração de Deus. Oitavo filho de Jessé, o belemita. A Bíblia, alguns de nós pregadores, meio que animado, não vou dizer desinformado, diz que por ele cuidar das poucas ovelhas do pai, significa que Jessé tinha poucos, mas estudiosos dizem que Jessé era muito rico. Só que a função como filho menor de Davi era cuidar das poucas ovelhas. Mas naquele tempo, cuidando das poucas ovelhas, Deus já habilitava ele para administrar, para cuidar de um tempo de um grande reinado. Cuidado você que não entende o tempo e a estação de outra pessoa. Há um processo a ser vivido, há uma estrutura que você precisa, há coisas que Deus está criando raízes para lhe dar estrutura e viver um tempo de crescimento, um tempo diferente. E naquele momento, mesmo cuidando das poucas ovelhas, quando o texto muitas vezes nos revela que ele matou o urso e o leão, mas depois ele se tornou um grande guerreiro de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa para você: aceite os processos de Deus, aceite tudo aquilo que você está vivendo, mesmo sem estar entendendo. Davi foi este homem levantado quando alguém decidiu desobedecer, e eu acho isso terrível. Não importa o que você esteja vivenciando, aceite a proposta de Deus e a vontade perfeita dele na sua vida. Quando alguém desobedece, Deus olha para a terra e diz: vou levantar o homem segundo o meu coração. A Bíblia vai dizer que ele levanta um profeta, envia na casa de Jessé, e Davi estava cuidando das poucas ovelhas. E eu acho lindo porque, como profeta, e Deus faz do jeito dele, ele poderia ungir Davi em qualquer lugar. E eu perguntei a Deus por que ele não ungiu Davi ali mesmo, onde ele estava fazendo o que ele estava fazendo com excelência. Porque tem coisas que Deus vai fazer
no oculto, no secreto. Mas tem coisas que Deus vai fazer na frente de todo mundo, para todo mundo saber que Ele é Deus na sua vida, que foi Ele que fez e Ele será glorificado. Levante a tua mão que eu quero só liberar sobre este lugar. Deus está dizendo, tem coisa que eu estou trabalhando no secreto, tem coisa que eu estou trabalhando para que ninguém veja, para que ninguém coloque os olhos, mas tem coisa que eu vou fazer para todos verem e saberem que eu sou Deus de toda a terra e na sua vida. Eu estou sentindo Ele na casa. Rabai, quer me dar a ceia. Davi, sendo mais novo, ele é convidado, e eu vou pincelar para entrar já na história. Ele é o homem mais pregado, até uma criança aqui bem doutrinada vai falar um pouco de Davi. Davi era o menininho. Alguém vai trazer alguma coisa para mim? Ah, não, pensei que era papel para enxugar. É já oferta no altar. Ela entende o altar? Entende como ela está ligada no altar? E deixa eu te falar algo sobre financeiro que não estava no contexto. Eu vou entrar e vou sair rapidinho. Uma das coisas que me ensinou era levar o melhor no altar. Eu não sei para quem Deus está marcando esta palavra, mas Deus está dizendo, aprenda a dar o melhor no altar. Deus nunca ficará devendo nada para você. Quando eu dou o meu melhor de tempo, quando eu dou o meu melhor de oferta, quando eu dou o meu melhor em tudo para Deus, eu dou meu dízimo no altar, não está dando para homem nenhum. Eu estou dizendo, Deus, tu cuida de todas as coisas e o meu melhor é para você. Deus está dizendo para alguém, dá o teu melhor neste altar. Sendo o mais novo e convidado a estar na casa para ser ungido, ele ali é ungido, os irmãos sabem. E antes a gente fala, era somente um Davizinho com cajado cuidando das ovelhas. O tempo passa, a promessa é liberada e concretizada. E aquele menino, filho dos 10 filhos, 2 são mulheres, onde o livro de 1 Crônica comenta de forma muito rápida das irmãs de Davi. Davi é escolhido para marcar a sua casa. Davi é escolhido para marcar um tempo. Davi é escolhido para fazer uma diferença e governar o maior exército de Israel. Quando a Bíblia nos diz que ele era um pastorzinho cuidando das poucas ovelhas, o texto agora vai nos dizer que ele está no palácio. Ele não é mais o pastorzinho, mas agora ele é um rei com um cetro no palácio. E é interessante lembrar que ele faz a vontade de Deus todo o tempo como um pastor, cuidando das poucas ovelhas. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito perigosa. O problema não é quando não somos, quando não temos. O problema é quando Deus faz, quando você é e quando você tem. Davi agora não é mais o pastorzinho, e agora está sentado sobre um trono com muito poder e autoridade. E a Bíblia vai nos dizer que no tempo que os reis deveriam ir para a guerra, Davi por conta própria decide não ir. Cuidado. Quando você tem que ir para a guerra e você decide agora estar no palácio. O texto vai dizer que era tempo que os reis iriam para a guerra. Então o tempo era de Davi estar na guerra. Deus está falando para alguém, eu não quero todo o seu tempo, eu quero o meu tempo. E não negocio o meu tempo. O tempo era de os reis irem para a guerra. Davi decide mandar Joabe, fica num palácio, e pior que isso, ele está passeando, e o texto vai nos dizer que ele dorme tanto que dorme até a tarde. Maria, eu não estou entendendo, eu estou aqui para explicar. Existe uma guerra de soldado do mesmo exército morrendo, havia flechada, havia pessoas sofrendo, e Davi estava tranquilamente no palácio, sabendo que o tempo era de estar na guerra. Era primavera, as estradas estavam enxutas, o exército podia marchar com mais força, mas ele decide, agora eu sou rei, eu estou parafraseando sem ferir as escrituras, agora eu tenho, agora eu posso, vou ficar passeando e passeando no palácio. E sabe qual é o problema? Quando você tem que ir para a guerra e não vai, quando Deus está dizendo é tempo de ir para a guerra e você decide ficar, a Bíblia vai dizer que ele passeia, olha no terraço e vê uma mulher muito formosa.
Porque toda vez que a gente tem que ir, não vai para a guerra, a gente vai ver coisa que não deveria ver. O tempo era de guerra. Davi decide ficar no palácio. Nós sabemos as estruturas do palácio segundo os estudiosos. Ele tinha uma visão ampla. E a Bíblia nunca acusou Batseba de culpada sobre o adultério de Davi. Davi olha e vê uma mulher linda tomando banho. Porque todas as vezes que eu estou onde não deveria estar, e não estou no lugar onde Deus disse que eu tinha que estar, eu vou ver coisa que não deveria ver. Aí ele olha e ele admira e ele pergunta: quem é aquela mulher? Alguém disse: rei, vigia, porque ali é Batseba, mulher de Urias. Quem era Urias? Um soldado fiel, alguém do mesmo exército. Naquele momento Davi, com temor e tremor, conhecendo toda a história e os princípios, ele devia recuar, mas ele decide enfrentar. Manda Batseba: cuidado com os palácios, cuidado com os terraços que o adversário está preparando para te tirar da posição de guerra. Chama ela. Eu estou me arrepiando toda, porque é com temor e tremor. A espada tem que cortar aqui primeiro, antes de cortar aqui. Sabe aquela luz amarela que o Espírito Santo diz: para, não vai, não olha a tela, não responde a uma luz de Deus. É por isso que eu acredito que essa geração, eu sou dessa geração de despertadores de Deus, para te alertar daquilo que você já sabe. Deus está dizendo: cuidado com os palácios, cuidado com os terraços. É noite de temor e tremor debaixo da autoridade de Deus, para lhe dizer: cuidado. E eu sei que essa palavra tem endereço. Chama ela. Trazem ela. Ele deita com ela. E para infortúnio de Davi, ela fica. Porque um abismo chama outro abismo. Cuidado. Davi fica agora desesperado. E agora? Quem vai assumir esse BO? Manda chamar Joabe. Joabe, traz Urias da guerra. Urias vem. Todo ingênuo, irmão. Nunca tente culpar um inocente. Cuidado você que brinca com pessoas de Deus. Deus nunca nos deixará enganado. Deus nunca deixará um inocente passar por culpa. Nunca. Na minha Bíblia não. Eu sei que esta é uma igreja bíblica, onde palavras têm sido entregues com revelações dos céus, para um tempo diferente que você precisa mergulhar e entender que aqui com Bíblia você nunca será enganado pelas vãs doutrinas. Traz ele. Ele vem. Urias, eu estou te dando uma folga. Você estava na guerra, vai descansar. Ele agora quer jogar o BO dele para cima de Urias. Deus não vai deixar ninguém jogar BO em cima de você. E Davi agora comete o segundo pecado, pior ainda. Ele, além de não ir para a guerra, ele quer influenciar alguém a não ir para a guerra. Cuidado com você que não dizima no altar e agora quer influenciar que o seu dízimo é do homem, não da igreja. Cuidado para você que não está vindo para os cultos da oração, os cultos de consagração. Agora quer influenciar pessoas não virem. Cuidado. Ele não vai para a guerra, agora quer influenciar. Agora a Urias também não ir. Urias disse: pela tua alma, Senhor, pela tua alma que eu não irei. Eu não posso, meus soldados estão na guerra, eu não posso. E a Bíblia vai dizer que Urias fica na porta do palácio. É quando Davi se desespera, entendendo que, como eu vou jogar esse BO para Urias? Não brinque com pessoas que levam Deus a sério. Tem muito movimento parecendo avivamento. Tem muito barulho que parece autoridade dos céus. Tem muita fumaça que parece um céu. Mas Deus está dizendo: eu não deixo inocente como culpado, e ninguém vai colocar BO.
A Bíblia diz que Urias fica tão... Ele dorme no palácio e alguém diz, Davi, ele não foi. Você imaginou o coração de Davi agora? A mulher está grávida, ele pegou a mulher do soldado e o soldado leal e fiel. Batseba está agora grávida e alguma coisa precisa acontecer. Sabe o desespero de alguém que erra, em vez de consertar o erro, ainda complica mais ainda a vida dele e o do outro? É tempo de uma grande reconciliação com o Senhor. É tempo de um grande arrependimento para a igreja viver um grande avivamento. Não podemos viver um avivamento bíblico sem arrependimento, sem metanoia, sem transformação de caráter. E por isso que eu sempre digo, o homem conhece a nossa reputação, mas Deus conhece o teu caráter, Deus conhece o meu caráter. É Deus que conhece o nosso caráter. Aquilo que o homem fala de mim e de você se chama reputação. Quem somos nós quando a luz apaga? Quem somos nós quando ninguém nos vê? Isto é caráter e Deus nos conhece. Aconteceu algo aqui? Está todo mundo um pouco preocupado, não aconteceu nada. Vamos seguir aqui. Vamos ficar ligados, eu vou ser breve em nome de Jesus. Ele embriaga Urias. Após embriagar Urias, ele faz uma carta. Fecha a carta. E entrega na mão dele para entregar a Joabe. Ele nunca entregaria aquela carta, pastora Gil, se soubesse do que se tratava. Sabe o que é essa carta? Essa carta é o nosso ministério. Se a gente abrisse essa carta e visse quanta gente ingrata a gente ajuda e depois dá as costas sem dizer um tchau e um obrigada. Essa carta fechada que nós carregamos quando Deus nos chama, Ele não diz a metade do que nós vamos sofrer, do que vamos ser pisoteado, traído, enganado. Pessoas vão dar as costas e Ele leva aquela carta fechada. Aquela carta estava dizendo, olha Joabe, coloca Urias na frente da batalha, na frente dos sanguinários. Eu não sei você, mas isso doeu em mim até os ossos. É um rei dentro de um grande exército, mandando matar o próprio soldado do exército. Quem está comigo, diga amém. Deus está dizendo, essa é a geração que está matando os próprios soldados do mesmo exército. Alguém com muita certeza disse, quando a dor do teu irmão não te incomoda e nem dói em você, você está tão doente quanto ele. É por isso que eu entendo que o que Davi estava fazendo é aquilo que o evangelista ele disse, toda vez que o homem se afasta de Deus, há um barco do adversário esperando por nós. Quando Davi, ele decide enviar a carta, que entrega Joabe, Joabe coloca Urias na frente, tem uma dispersão, fica ligado para a gente não se perder. Aconteceu alguma coisa, mas os obreiros estão no controle, amém? Aí fica todo mundo olhando, eu me perco aqui um pouquinho, mas vamos ficar ligados porque eu estou perto do final. Entrega a carta. Urias é colocado na frente de uma grande batalha e Urias morre. Em nenhum momento aqui é escrito, Deus manda um profeta para falar com Davi sobre adultério. Euzinga, você está dizendo que adultério é bom? Não estou falando disso, eu estou falando que Deus nunca culpou Batseba. Mas quando ele toca no ungido, ele faz a coisa errada, colocando alguém do mesmo exército, um homem de Deus na frente para morrer. Cuidado você que tem matado os irmãos com palavras. Cuidado com você que é crente cheio do Espírito Santo, mas dentro da sua carta você permite alguém falar de pastores e liderança. Cuidado. Ele é morto na batalha, diga, ele é morto na batalha. De forma muito rápida, que eu quero sintetizar para virmos para a guerra e fazer o fechamento. A Bíblia vai dizer que Deus levanta agora Natã. E eu amo isso. Que no meio de tanta palhaçada gospel, Deus tem profetas para entregar. Eu não sei quem estava aqui no culto que eu preguei o ano passado, mas depois que Deus usou a pastora Né para entregar um dom que mais de 15 anos Deus falou, eu vou lhe entregar o dom da cura. Eu tenho tocado, grandes testemunhos têm acontecido. Deus permitiu que eu viesse ao Brasil. E quem estava aqui, há uma profetisa de Deus neste lugar. E onde tem profetisa tem verdade. Não é sobre quantidade de profecia, é sobre carregar e pregar e falar a verdade para esta geração.
temos que ter autoridade, não importa. Natan vem. E é quando ele bate contra Davi na profecia, ele se arrepende, escreve o Salmo de número 51. A partir daqui há uma diferença, não há mais reincidência. E Davi disse, é melhor ir para a guerra do que passear no palácio. Quando nós lemos capítulo de número 21, verso de número 15, tudo isso já tinha acontecido, e Davi entendeu, é melhor ir para a guerra do que estar passeando no palácio. Dá uma cutucadela com respeito e diga, melhor estar na guerra do que passear no palácio. Davi está em uma grande peleja. Nós sabemos que o grande adversário de Davi sempre foram os filisteus. Era uma peleja e uma luta, uma vitória e uma peleja. Eu acho isso tão lindo, porque tem pregadores que dizem, agora só vitória, agora é o tempo da bonança. Cuidado. Ninguém amadurece sorrindo. Parece que uma guerra termina, começa outra. Porque nós estamos sendo forjados para subir uma nova dimensão de autoridade. E é necessário passar por esses ventos. Vai terminar a guerra. Agora é só o tempo. Vai nessa. Estamos sendo forjados e treinados por um tempo que você nunca viveu. Aí vem uma peleja e Deus dá vitória, porque Ele está dizendo, eu sou general nesta peleja, não há que pelejar. Eu, o Senhor, pelejarei por vós. Deus está pelejando no meio da tua casa. Deus está pelejando. Levante a tua mão se você crê. Neinha já foi usada por Deus para dizer, nesta peleja. E eu sei qual peleja eu enfrento, e você sabe a sua. Porque tem gente que faz cara de paisagem quando o pregador está liberando, como se ele não tivesse guerras. Tem alguém cavando, mas tem alguém que já está recebendo da fonte. Tem alguém cavando o poço, mas o que tem para ser liberado já está sendo cheio e vai jorrar, porque Deus é Deus de coisas grandes, Deus é Deus de coisas abundantes. Ele está dizendo, espera mais um pouquinho, porque o que há de vir não tardará. Deus está dizendo, eu vou fazer, nenhuma promessa minha cai por terra, e eu liberei uma palavra sobre minha vida, sobre a tua vida. Deus está dizendo, palavra minha não cai por terra. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu vou fazer, eu vou abrir o mar, eu vou abrir o caminho, quebrando os correntes de ferro, abrindo. Só quem acredita adora Ele neste lugar. Dar a senha. Eu vou te dar 10 segundos para adorar. Ele está aqui. Está na casa, Ele está na casa, eu estou sentindo fogo. Ele está na casa. Adore a Ele por 2 segundos. Abra a tua boca e glorifique. Há um fogo consumidor neste lugar. Há uma presença e uma autoridade. Adore a Ele, adore. Shabababaiação. E adai, recebe minha graça, diz o Senhor. Recebe da minha presença. Recebe renovo, recebe. Eu não sei, eu vou pregar ainda, mas eu quero adorar. Levanta aí, levanta o som. Alguém chegou aqui muito cheio, mas tem alguém que chegou vazio na pouca força. Tem alguém que chegou aqui, eu estou cansado, mas eu vou adorar. Eu estou pouco agradado. Recebe a minha graça, diz o Senhor. Recebe a minha presença. Rei, meu Deus, um culto desse, se você não conseguir abrir a boca para adorar, é gabinete amanhã com os pastores e com a pastora Neia. Ei, adai, sou libiandarabandara ceia. Autoridade de Deus neste lugar. Rebi, rabai, shabai. Recebe o Espírito de poder deste lugar. Espírito Santo, libera sobre este lugar agora a cura. Dá lugar a Deus, dá lugar. É uma geração cheia do Espírito.
Recebe fogo na sua vida. Recebe renovo para baixar. Bandara, Senhor. Deixa eu pregar só mais. Senta. Deixa eu pregar só mais uns minutinhos, meu Deus. Daqui a pouco a gente vai de novo. Aonde que eu não vou dar lugar a Deus? Conhecendo esta igreja, conhecendo a vida de oração dela. Ai, não gosto do fogo, dá tempo de você sair ainda. Porque a Bíblia diz que Ele é fogo consumidor. E se você não entende os mistérios de Deus, não é murmure, não reclame, não critique, não aponte. Porque eu estou sentindo o rei da casa. Eu estou sentindo aquele que tem poder para mudar a sentença. Alguém olhou para você e diz: não tem jeito. Ele está dizendo: a última palavra não vem do homem. A última palavra não vem do advogado. A última palavra não vem dos médicos. Deus está dizendo: a última palavra vem da minha boca. E assim diz o Senhor: Deus nunca perdeu o controle da minha vida. Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Davi decide agora. O que? Ir para... Davi decidiu ir para a guerra. Diga: para a guerra. Davi entendeu: não quero mais reincidência. Porque o problema não é errar, é permanecer no erro. Mas entender: não posso viver no erro, eu quero viver na presença. É por isso que eu creio numa geração que está sendo marcado. Nós estamos sendo usados agora nesse tempo com as marcas de Cristo. Nunca almeje uma cadeira que você não tem estrutura para estar. Você não conhece a história, as lágrimas. É que biou a ceia. E tem muitos que nem entendem a chamada da pastora Neia. E porque não entende, não respeita a unção, preferiram dar as costas do que respeitar aquilo que ela carrega. É difícil o chamado. É difícil fazer a diferença em uma geração, em um tempo onde parece todo mundo igual. Mas Deus está levantando um povo diferente. Um povo que vai pregar em tempo e fora de tempo. Alguém que no meio da dor diz: Ele cura, Ele salva. Porque não é sobre somente o que Ele faz, é sobre o que está escrito. E a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente. Oh Deus! Davi está na guerra. E aqui eu vou encerrando. Verso 15, ele está na guerra contra os filisteus. Mas de tanto pelejar, o texto diz que ele cansou. É por isso que eu estou aqui, mas eu estou vendo a última pessoa que está lá. E tem hora que ela nem se movimenta. Não é porque não é avivada, não é porque não está recebendo. Ela está cansada. Você não tem ideia. Às vezes tem pessoas aqui que não tinha nem como vir, mas veio. Alguém que disse: Senhor, fala comigo, porque senão eu estou largando a toalha. Às vezes eu estou pregando e Deus está usando, e tem gente pulando como a gente está dando lugar, porque já estamos com a medida cheia. Mas tem gente que chegou aqui com tão pouco, mas está saindo diferente, está saindo cheio do Espírito Santo. E o texto diz que agora ele cansa. Eu estou falando do rei, do grande guerreiro. Eu estou falando que o homem segundo o coração de Deus, aquele que estava no controle, no trono do maior exército, ele cansou. Imagina eu e você. Está enfrentando a guerra, a grande guerra. E aqui eu encerro no capítulo, no verso 16 e 17. Se a mídia puder colocar ali, para eu encerrar essa palavra. Diga: Isbi Benob. Quando Davi cansa, depois de tanta peleja, Davi cansa. Davi? Pois é. O problema não é a gente estar cansado, o problema é a gente deixar de vir. Entendendo que aqui está a fonte de tudo que nós precisamos. Não desista. Quando Isbi Benob, o grande gigante, ele entra no arraial, ele já entra procurando o maior adversário, que era Davi. Alguém já tinha dito: Davi não perde batalha. E não é sobre a força de Davi, é sobre Deus que está na sua vida. Nunca é sobre nós, mas é o Deus que nós servimos e peleja as nossas guerras. Quando Isbi Benob entra no arraial, que ele olha Davi, alguém disse: ele é o guerreiro Davi. Isbi Benob não acredita, porque veio para matar Davi. Você sabe que Deus falou comigo? Porque eu também já passei por isso.
que melhor estar cansado na guerra do que passeando no palácio. Quantas vezes eu disse assim, eu não aguento mais essa prova. Mas eu estava na guerra. Neinha caminhou um pouco comigo e viu eu chorando, viu eu jejuando, viu eu passando necessidades, mas nunca eu disse eu vou desistir. Eu entendi que meu lugar e até hoje é no meio da guerra, pelejando a guerra que é dele. Ele está cansado, mas agora ele está na guerra. E quando estamos na guerra, mesmo cansado, o laço é quebrado. E Deus lança por terra os nossos inimigos. Perceba que Deus não salvou ele, não deu livramento no palácio. Levante a tua mão. É melhor estar cansado na guerra do que passeando no palácio. Eu sei que essa palavra tem endereço. É na guerra. Ele está dizendo, eu quebro o laço, eu corto a lança, eu queimo o carro dos fogos, eu estou lançando por terra os teus adversários. Nenhuma palavra prosperará, porque eu estou lançando por terra. Todo mal que vem sobre mim vai transformar em bênção, porque até aquilo que ia dar errado, Deus está dizendo, eu vou transformar em bênção e vou fazer dar certo. Se coloque sobre os seus pés, por gentileza. Eu não sei, Graça, como ele estava. Você é pregadora também, tem a mente de Cristo. E Deus tinha te usado em um tempo muito profético para marcar mulheres. Maria Meuzinga, meu ministério é a palavra e vão marcar vidas. Mas Deus está falando, são as mulheres, os focos. As mulheres fracas, as mulheres que precisam de cura, as mulheres que precisam ser saradas. Deus te levantou para este tempo. E isso me fala muito quando Deus levantou a juíza Débora e colocou debaixo das palmeiras. Ali era só um ambiente geográfico para ela exercer autoridade. Deus está dizendo, eu estou marcando este tempo. Tome posse deste tempo e pregue com força. Libere a profecia com força. Exerça com força o seu chamado. Quando Esbi-Benob se prepara para matar Davi, quem chega? Verso de número 17. Porém, Abissai, diga Abissai. Tá na guerra, Deus está enviando socorro. Ele não é homem, ele não dorme nem cochila. Está chegando o Abissai. Quem é Abissai, Maria? É o livramento de Deus. Quem é Abissai? É aquele que está parando as orações contrárias. A palavra contrária quando você deu as costas. Abissai está chegando porque é a provisão de Deus. É o livramento de Deus. Deus está dizendo, eu dou o teu socorro bem presente no dia da angústia. Eu quero profetizar sobre este lugar. Eu quero profetizar sobre a tua vida. O tempo do livramento, do socorro, da provisão. Abissai. Lebandara, bandara cheia. Olha que lindo, e aqui eu encerro. Porém Abissai, filho de Zerua, o socorreu. Deus está te guardando tanto que você nem imagina. Às vezes a gente está cansado, né? E a gente vai dormir porque nós temos um corpo limitado. Mas a Bíblia diz que Ele não dorme nem cochila. E Ele está nos livrando. Laços de morte estão sendo quebrados. Deus está dando livramento em artérias de coração nesta noite. Para alguém que está ferido, alguém que está dolorido, alguém que está padecendo de um diagnóstico médico. Deus está dizendo, eu estou livrando, porque eu sou médico por excelência. E eu estou curando. Eu estive pregando com o Pedro Baraúna semana passada e foi algo muito forte. Poucas vezes Deus me usou naquele dia para uma forma cirúrgica. Ele tocou no coração, no peito de uma senhora através da minha mão e disse, eu estou fazendo uma cirurgia que os médicos não encontrarão nem sutura. Isso é para quem acredita no sobrenatural. Eu já passei por isso de cura e eu sei o que eu estou falando. O médico disse, mas no exame tinha caroço, mas não tem mais. Mas o caso estava julgado. Ele está dizendo, eu vou tirar. Abissai. Está chegando o Abissai para a tua vida.
O socorro de Deus está. Obrigado, irmão. Pode segurar aí que eu não vou usar mais, por gentileza. Olha para essa pessoa com respeito e diga: o abissai de Deus está chegando. Está chegando para a minha vida. Coloca a mão no ombro desse irmão que está do teu lado. Está chegando em minha vida. Eu queria que por um minuto, só por um minuto, eu vou entregar o microfone de quem é de direito. E eu só falo aquilo que o Espírito Santo está fazendo, porque eu não vim aqui fazer agenda. Eu vim viver um propósito, entregar uma mensagem bíblica debaixo de uma linha, debaixo de uma direção profética. Você não vai orar por você agora, você vai orar por o irmão que está do seu lado. Você vai parar de pensar tanto nos seus problemas e agora vai orar e interceder. Se andarmos em comunhão uns com os outros e andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue de Jesus nos purificará de todo pecado. Este é o momento que a igreja está em comunhão, em intercessão, em um mover profético daquilo que vai ser derramado até o fechamento deste culto. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu lhe peço em nome de Jesus por aqueles que adentraram aqui com uma petição de um milagre. É uma mensagem, Senhor, em uma igreja bíblica aonde está sendo derramado da tua presença e a tua palavra tem sido ministrada com uma autoridade. Eu lhe peço em nome de Jesus, nos usa agora como intercessor. Deus, entrou alguém precisando de uma cura, entrou alguém aqui precisando de um milagre. O Senhor, meu Pai, é especialista em milagre. Tira as mãos da igreja agora, coloca as tuas mãos e onde houver alguém, meu Pai, precisando de uma cura, libera a cura, que haja cura neste lugar, cura física, seja tocado pelo poder do Espírito Santo. Deus, eu lhe peço agora, todo espírito de ansiedade, todo espírito de preocupação, toda depressão, caia por terra em nome de Jesus. Visita agora, meu Deus, visita em nome de Jesus. Há pessoas, meu Pai, que precisam de um toque. Há pessoas que precisam, meu Pai, agora ser tocada. Toca, Jesus, toca, opera, batiza com o Espírito Santo. Eu lhe peço em nome de Jesus, seja tocado agora, batizado, seja renovado pelo poder do Espírito Santo. Onde houver agora um mal, onde houver agora um espírito contrário atuando, nós lhe damos uma ordem agora, é na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Isso. Tem lugar, fala em línguas, não olhe para mim. Recabai, show. Espírito de Deus, vem cá, Neinha. Vamos passar o microfone para quem é de direito. Quem é de direito? Eu estou só pó. Vamos dar lugar só mais um minutinho. Entrega o microfone. Yeshua. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Ele, quem impedirá? Quando eu contar 1, 2, 3, amém? Só ver se sobra alguma coisa para eu pregar amanhã. Eu estou querendo ir embora. Mas Deus fez, diga Deus faz. Rapaz, isso aqui é só uma porção. Essa igreja aqui é avivada, a Redenha recebe muitos pregadores. Mas eu tenho certeza que nós estamos saindo aqui de porção daquilo que Deus nos entregou. Se Deus é por nós, operando Ele, todos juntos agora, a vitória é nossa. Aplauda Jesus que Ele está neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos debaixo de uma unção poderosa. Durante todo esse dia nós estamos ligados com o Espírito, discernindo o que o Senhor está fazendo no nosso meio. O Senhor está nos renovando. O Espírito de Deus está nos enchendo, nos encorajando. E eu quero que você coloque agora a mão sobre o seu coração. Comece a receber o renovo da parte do Espírito Santo. Comece a receber do Senhor agora a força necessária para continuar marchando. Você não vai parar.
Abra tua boca nesse momento e começa a declarar agora para esse gigante que se levantou na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças. Comece agora a declarar o poder de Deus. O poder de Deus sobre a sua vida, o poder de Deus sobre a sua casa, o poder de Deus sobre os seus filhos, o poder de Deus sobre o seu casamento. Você entendeu a palavra que foi pregada, Davi? Você não vai sair do campo de batalha, você não vai recuar nesse campo, você não vai desistir, você não vai parar de cavar os seus poços, você vai cavar mais fundo nessa noite, você vai orar um pouco mais. Você que não conseguia orar, você que não conseguia jejuar, você que não conseguia ler a Bíblia, nessa noite, essa frieza está caindo por terra em nome de Jesus. Você que não conseguia ouvir a voz do Espírito, nessa noite, os comichões caem por terra em nome de Jesus. Seus ouvidos estão selados, e toda mentira de Satanás, toda acusação do inferno já caiu por terra em nome de Jesus. Nessa noite, o Senhor já entrou com livramento. Nessa noite, a mão poderosa do Espírito está te conduzindo a um lugar de vitória. Você não vai desistir. Olhe para você mesmo e diga: eu estou proibida de desistir, eu estou proibido de recuar. Você vai avançar, porque maior é o Senhor que está contigo. Você não vai aceitar a afronta do diabo na tua casa. Nós estamos em um culto da família. E sabe, irmãos, em tempos de tantos ataques contra a família, nós não aceitaremos nenhum tipo de afronta. Você foi ungido, você foi chamado, você foi separado. Você que está aqui nessa noite com seu familiar, dê a mão agora. Dê a mão ao seu cônjuge, dê a mão ao seu irmão. E não tem ninguém aqui nessa noite que esteja sozinho, porque nós fazemos parte de uma grande família. Se você achar alguém sozinho aqui, dê a mão agora para essa pessoa e diga: conte comigo, conte comigo. É na unidade que o Senhor ordena bênçãos. É na unidade. Nós vamos orar de mãos dadas. É melhor serem dois do que ser um, porque quando um está fraco, o outro está forte. É de mãos dadas, queridos. É de mãos dadas que nós vamos orar e declarar. Nós vamos clamar nesse momento. Não tem ninguém sozinho. Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Pai, como um só corpo, uma só família, um só Espírito, para declarar, Senhor, que toda ação de ataque, contra-ataque do inferno, contra a nossa casa, contra a nossa família, não prosperará. Nós declaramos, meu Pai, que todo espírito de miséria, todo espírito de derrota, todo espírito de escassez, toda ação de enfermidade, toda ação de vergonha, está caindo por terra hoje em nome de Jesus. Espírito Santo, nos nutre agora de sabedoria, nos dê discernimento espiritual, nos dê ousadia, visão de águia, porque nós saímos daqui, meu Pai, de posse de solução neste tempo. Nós declaramos, Pai, que não ficará como está. Na área, Pai, onde o inimigo estava cirandando, na área, Pai, onde o inimigo estava investindo, ele cai por terra hoje, em nome de Jesus. Nenhuma arma preparada contra nós prosperará. Nenhuma ação do inimigo. Eu quero declarar hoje: não vai ter divórcio, não vai ter separação, não vai ter vergonha, não vai ter escassez, não terá miséria, porque maior é o Senhor que está conosco. Nós declaramos hoje, Pai, o Senhor nos deu uma voz. Nós rejeitamos espíritos de enfermidade, nós rejeitamos relatórios de enfermidade. Nós relatamos hoje no mundo espiritual que nós somos sarados. Nós declaramos hoje no mundo espiritual que a nossa mente é cativação do Espírito Santo. Nós declaramos, Pai, no nome de Jesus, que nós quebramos maldições hereditárias. Nós rompemos com ações de espíritos familiares. Nós rejeitamos tudo aquilo que vai de encontro à verdade da Tua palavra. Nos fortalece,
Nós não cairemos em tentação. Nós não cederemos às investidas do inimigo. Não sairemos do campo que o Senhor nos chamou para estar. Estamos na ponte de vigia e permaneceremos na ponte de vigia. Você, mulher, abençoe agora o seu cônjuge. Cubra os seus maridos. Você, pai e mãe, cubra agora os seus filhos. Cubra agora a sua descendência. Cubra agora o seu lar e declare que a sua descendência é poderosa. A sua descendência é abençoada. A sua descendência é grande nessa terra. A sua descendência irá longe, prosperará. Os seus filhos prosperarão. Os seus netos prosperarão. Seu marido crescerá. Essa semente que está no teu ventre prosperará. Nada vai faltar. Não faltará alegria na tua casa. Não faltará saúde. As portas estão se abrindo. Os ferrolhos estão caindo por terra. As correntes estão vindo ao chão. A cobertura do Espírito está sobre nós. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Cubra agora a sua parentela. Apresente ao Senhor os seus pais, seus irmãos, seus primos, e declare ao Senhor que você está na brecha. Você está na brecha por eles, e eles não serão tocados pelo mal. Nós fechamos covas e sepulturas nessa noite. Não haverá morte. Não haverá morte. Nós manietamos espírito de confusão. Nós manietamos espírito de contenda. Nós manietamos espírito de violência. Nós manietamos toda ação do mal contra a nossa casa. Nós manietamos toda armadilha, toda emboscada, toda cilada do adversário não prosperará. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. A nossa casa está coberta pelo sangue de Jesus. E por amor de nós, o Senhor livra. Por amor da sua vida, o Senhor livra. O Senhor dá livramento nessa noite. Toda armadilha e emboscada do inferno está caindo por terra nessa noite. Tudo que o diabo arquitetou contra a nossa casa está caindo por terra nessa noite. Aquele que o diabo queria tocar, ele não vai tocar. Não vai tocar. Ramanaga sopra e canta de minha sombra. Toma, Senhor, as mentes cativas ao teu espírito. Manietamos o espírito de loucura. Manietamos o espírito da morte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há miríades de anjos, queridos, que estão sendo liberados agora. Há anjos sendo liberados agora, cobrindo nossa casa, cobrindo nossos pais, nossos irmãos. E nessa noite, o Senhor manda dizer para a sua igreja: eu estou dando livramento. Eu estou entrando com livramento. Aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. E Ele está dando livramento nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor agora, queridos. Agradeça a Ele. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque quando estamos aqui, grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio, por amor de nós, por amor de nossas vidas, por amor ao teu santo nome. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, toda vez que eu penso em Davi, eu me lembro de uma coisa: não importa quantas batalhas venhamos vencer, nunca devemos sair do lugar de dependência de Deus. Nunca saia do lugar de dependência de Deus. Antes de sair de casa, pede a cobertura do Espírito Santo. Ao deitar ou levantar, clama por Ele, pede a direção dEle todo o tempo, porque você não sabe quantos livramentos o Senhor tem dado diariamente a cada um de nós. Seja dependente de Deus para todas as coisas na sua vida. Precisamos aprender a colocar nossa família diante do Senhor e confiar que Ele está guardando todo o tempo.
A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Onde você não vai, o Espírito Santo está aí na sua frente, guardando. Você está aqui na brecha, nunca se esqueça disso. E nunca pense que você entrou numa batalha para perder, porque o Senhor não perde batalha. Ele não perde a peleja. Amém, queridos? Vamos agradecer ao Senhor. Nós estamos vindo de um dia maravilhoso. Quantos vão continuar cavando poços? Nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Maria. Louvo a Deus por essa palavra. Que o Senhor continue te enchendo, te usando com muita graça. É sempre uma alegria esse reencontro, porque eu me alegro de ver a pastora Maria firme, constante e abundante no Senhor. Que você possa levar de tudo que recebeu aqui para sua casa. Transborda na tua casa, transborda na tua descendência. Porque o Senhor que começou a boa obra, Ele é fiel para continuar te dando crescimento em graça, em estatura, em conhecimento da parte de Deus. Queridos, eu não poderia encerrar. Todos sabem que hoje é dia do pastor. Eu sei que aqui pela manhã foi feita uma homenagem linda por cada um de nós, mas vocês permitem só um minutinho? Só um minutinho. Vamos chamar nossos pastores aqui na frente? Vamos, como igreja, apresentar nossa liderança diante do Senhor? Sabe, queridos, a palavra do Senhor nos orienta a sempre estarmos orando por nossos pastores. É uma ordenança do Senhor, é um direcionamento de Deus. Não só hoje, porque é dia do pastor, mas todo o tempo. Mas que hoje nós possamos fazer isso de maneira como que em louvor e gratidão ao Senhor. Porque eu não tenho dúvidas de que eu ando debaixo de uma cobertura espiritual. E que todo o tempo o Senhor, Ele move nossa liderança para nos cobrir. Então eu quero convidar aqui os pastores para estar aqui na frente. Eu quero que você se coloque sobre os pés, estenda suas mãos para cá. Pastor Ricardo, quero chamar os evangelistas. Vamos estar aqui, estendendo nossas mãos para a nossa liderança. São pessoas que colocaram a mão na arada e que seguem firmes, que são nossas referências. São pessoas que entram na peleja e que, como bons pastores, eles não abrem mão de nossas vidas. Estão todo o tempo reivindicando diante do Senhor. Então, com suas mãos santas, erga suas mãos para cá, vamos fazer uma oração por nossa liderança. Venha. Amém, amém, amém. Vamos fazer uma oração de cobertura por nossa liderança nesse momento. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pelos nossos pastores. Pai, aqui estão os teus filhos, ó Pai, que se dispuseram a fazer a tua vontade, a fazer o teu ide. E hoje estamos aqui comemorando o Dia dos Pastores. Deus, que o Senhor possa sustentá-los, que o Senhor possa fortalecê-los. Deus, que o Senhor cada dia mais possa, meu Senhor, preparar o caminho deles, ó Pai. Deus, que em nome de Jesus, Senhor, que a cada dia eles venham ser fortalecidos no Senhor, que a cada dia eles venham crescer no Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o teu espírito de conhecimento, de sabedoria, possa estar sobre eles a cada momento. Deus, que as forças deles venham ser renovadas a cada instante, ao dobrar os joelhos, meu Senhor, para orar pelos teus filhos, para orar pelo teu povo, que o Senhor possa sustentá-los, que o Senhor possa guardar o lar, a família, meu Senhor, de cada um deles, ó Pai. Deus, que o Senhor abençoe eles com toda sorte de bênção, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Também quero fazer minha homenagem. Eu não podia deixar esse momento, porque antes de ser irmã, eu estou aqui hoje exercendo esse lugar, porque vocês me ajudaram a isso. E eu sou grata ao Senhor pela vida de vocês, de ter nos conduzido. Queridos, uma coisa que eu tenho recebido no meu coração é gratidão. Porque quanto mais eu entendo onde Deus quer me levar, mais eu entendo que eu dependo mais de estar debaixo dessa cobertura. Porque não adianta você querer voar se você não tiver um destino certo.
Não adianta você querer caminhar além daquilo se alguém não te dá uma direção. E eu sou grata a Deus pela pastora Néa, sou grata a Deus pela pastora Tânia, que quando lá atrás eu não era ninguém, e me convenceu primeiro, me convenceu para depois eu me converter. E glória a Deus por isso. Então eu disse, eu não podia deixar de vir hoje. Porque como eu disse pela manhã, antes de ter pastor tem que ter ovelha. Antes de ter pai ou mãe, antes de ter filho tem que ter pais. E nós estamos aqui porque elas nos instruiu, tem nos instruído. Querido, se eu estou em um nível espiritual maior, não é porque eu sozinha eu conseguiria. Eu não conseguiria. Se não fosse debaixo da unção e da graça das minhas irmãs, que são pastoras, né? Que muitas vezes eu tentei fugir, mas a verdade é que quando você se submete, quando você entende. Então, eu quero dizer, nós como família, a gente tem até uma dificuldade de dizer o amor que sentimos umas pelas outras, não é? É muito mais fácil a gente falar do amor que nós temos por um estranho do que para a nossa família. Como isso é chato. Mas eu quebro isso hoje em nome de Jesus. Eu quebro isso hoje em nome de Jesus. E eu quero dizer que eu amo vocês. Eu quero dizer que... muito grata a Deus pela família que o Senhor nos colocou. Sou muito grata. Muito obrigado. Eu disse, eu não podia deixar de vir, porque eu tenho pastora, tá? Eu tenho um pastor. Amém? Obrigada.